né? Amém. Pai do Senhor a todos. Pastor Carlos, o senhor ora para dar início à nossa escola de hoje, Sim, senhor. por favor. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso que nós nos dispomos a aprender. Cada um de nós tenhamos um coração aberto, receptivo à Tua palavra. Espírito Santo, venha dirigir o Donizete nessa ministração, naquilo que ele estudou, naquilo que ele aprendeu, mesmo naquilo que Tu podes dar a ele ou qualquer um de nós, algo específico. Nós pedimos toda a tua bênção e sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início agora à lição 4, que diz assim: Missões transculturais no Novo Testamento. Né? Lição 4 do quarto trimestre, né? Esse quarto trimestre da 2023. É interessante, é muito bom essa. Como foi a aula passada, né? Foi missão transculturais no Antigo e agora no Novo Testamento, né? Porque a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela aponta para um trabalho missionário, ela aponta para Jesus. E tem como textuário João 3,16, né? Que é mini Evangelho de João, né? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Que está em João 3,16. E a verdade prática diz assim: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer seu único filho um missionário da igreja, a sucessora desse sublime tarefa, né? Primeiro missionário que Deus tem essa natureza missionária, né? Que ele deu seu filho para ser o primeiro missionário, né? Do Novo Testamento, né? E ele incumbiu a igreja de ter essa missão. Então, assim, é missão da igreja, né? Falar das boas novas, apontar para Jesus. E eu queria entrar aqui já na leitura bíblica em classe, para que nós possamos já discutir sobre ela, que está em Isaías 61. Eu vou ler Lucas 4 da leitura bíblica, irmãos, porque Isaías 61 já é o que o Senhor Jesus vai falar. Ele diz assim, que é uma leitura de Isaías 61. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao Senhor. E cerrando o livro, se tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhou, e todos na sinagoga estavam com os olhos fitos nele. Né? Ou seja, né, Jesus leu nessa passagem de Isaías, interessante que no versículo 17 nos chama a atenção que o livro lhe foi dado. Ele não falou, me dá esse livro, não, o livro foi dado a ele, que caiu naquele dia, a leitura ia ser feita naquele dia daquela profecia, né? E alguém pode falar, mas foi sorte. Não, não foi sorte, foi o dia certo, né? O ano aceitável, o dia do Senhor, o dia preparado para que o Senhor Jesus chegasse ali e fizesse essa leitura. E essa leitura se cumpriu nele,
né, irmãos? E nós conhecemos bem essa palavra, e a partir desse momento que ele foi questionado acerca dessa passagem, a qual levaram ele para fora, né, para o apedrejá-lo, levaram ele até um monte, muita gente levaram ele para ser jogado lá, e eu fico impressionado, irmãos, que a palavra vai falar que ele, no meio de todo mundo que estava ali para jogar ele naquele precipício, ele sai no meio de todo mundo e vai embora. Porque, irmãos, a palavra se cumpriu nele, porque Jesus é Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? Maravilhoso, né? O Senhor Jesus. E aqui na introdução, quando alguém quiser falar, só levantar a mão ou dar abertura de voz aí, tá bom, irmãos? E nós vamos Deixa eu estar fazer uma falando. colocação aqui. Pode O falar, pastor. Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, quando eu leio esse texto, eu posso entender, quando você lê, você pode entender que realmente o Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, o mesmo que conduziu todas as mensagens de Gênesis e Apocalipse, mas especificamente, inicialmente, esse texto se refere ao Senhor Jesus. Mas nós também hoje temos o Espírito, isto é uma coisa por consequência, né? É interessante, pastor, isso que o senhor falou, que ele começa em Isaías mesmo falando, né? Ele falando que o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de Deus estava sobre ele, né? O Isso. Espírito de Deus, não é assim, eu senti no meu, eu vou fazer missão, porque tô com vontade. Não, não é assim. O Espírito de Deus estava sobre ele, né? Sobre Isaías, quando profetizou, já apontando para Jesus, e o Senhor Jesus recitou essa passagem da Bíblia, né? Que o Espírito de Deus estava sobre ele, né? Ou seja, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo, até mesmo para fazer, principalmente para fazer a missão, né? Para falar do Evangelho. Se não for pelo Espírito Santo, nós não somos capacitados. O Espírito Santo, Verdade. quando estamos falando, o Espírito Santo é que convence aquele que está recebendo a mensagem. Nós somos como um rádio, né? Apenas o emissor da mensagem. É verdade. E só uma aspas aqui, né? Todo mundo conhece, eu só vou falar só um comentário, né? Quem não conhece a passagem, né, de a qual ali o homem endemoniado falou que eu conheço Jesus e conheço Paulo e conheço Jesus, né? O Jesus de Paulo. E você, quem são? Né? Então, ou seja, não é qualquer um que vai fazer missão, não. Que querer se dar a não se encher, a buscar no Espírito Santo, a estar cheio, a orar, a ler a palavra, aprender a palavra, né? Tem gente que pensa que, vou lá fazer a missão. Esse assunto ele é bem, se a gente for começar a falar, a gente não consegue nem falar do restante do livrinho, porque é um assunto bem extenso. É gostoso, né? É bom, mesmo porque nos chama a atenção, né? Nós estamos falando conosco mesmo, né? Essa lição aqui nos chama a nossa atenção, a minha atenção a respeito disso, né? Como cristão e como igreja, né, irmãos? Eu falo para os irmãos se dirigindo aos irmãos, mas isso aí é a missão de todos. Jesus, né, em Mateus 28, ele vai dar essa missão para a igreja, para todos os seus discípulos. Interessante, né, irmãos? Todos estão me ouvindo? A minha voz tá boa aí para todo mundo? Para mim também. Amém? Também. Tá bom. Eu posso estar falando meio baixo, porque o ventilador está ligado aqui, mas qualquer coisa eu falo um pouco mais alto, tá, irmãos? Não, tá bom, a Eu já gente não falo, está ouvindo o seu já ventilador, falo, tá ouvindo só você. eu já falo baixo. É que hoje está difícil ficar sem ventilador. Em casa não tem ar condicionado ainda, né? Tá. Mas por enquanto vai no ventilador. Introdução, irmãos. Vou começar a leitura aqui. Diz assim: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado do Pai.
né, que está em João 20, 21, a qual ele fala, assim como o Pai o enviou, ele fala, eu envio a vós, né, falando para os seus discípulos. E ele foi o primeiro, né, missionário do Novo Testamento. Ele continua falando, pelo fato de ter sido enviado por Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate à humanidade. Quero chamar a atenção, né? Olha o plano missionário, olha o que o Senhor Jesus trouxe, né? Um plano de resgate à humanidade. Olha a missão. E que envolve todos os seguidores. O Senhor disse aos primeiros discípulos: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, né? Ao qual o Senhor nos fala neste dia. E por isso, podemos dizer que no Novo Testamento é uma obra de caráter missionário, do início ao fim, aonde o Evangelho e o livro de Atos e as cartas e o Apocalipse são instrumento de um verdadeiro trabalho missionário, né? Ainda mais as cartas de Paulo, né, irmão? Quem dirá, né, que Paulo é o maior missionário, né, que nos ensina, né, que nos ensina muito. E no tópico 1 diz: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é um livro eminente missionário, porque a sua inspiração emana de um Deus missionário, que nele envia. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Quando eu acabei de falar para os irmãos, né, de João 20, 21. E no Antigo Testamento, né, no Antigo Testamento, Israel foi um instrumento para que ele alcançasse o objetivo divino, mas não alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar o quê? A igreja a cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Né? Olha que interessante, essa missão era para Israel, né? Mas os seus não o receberam, né? Para a graça de Deus, para um plano de Deus, para que nós também fôssemos alcançados, senão nós não seríamos alcançados, né, irmãos? E você vê que Deus tudo tem um plano perfeito, por mais que a gente ache que não, né? Tem hora que a gente não entende, só que Deus, ele sabe de todas as coisas, né, irmão? E ele continua aqui falando, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. E como que a gente faz isso, irmãos? Olha que interessante, mostrando ao mundo, com as nossas vidas, com o nosso caráter, com a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de cantar, a nossa maneira de se vestir. Não estou falando de religiosidade, não, irmãos. Eu estou falando porque nós pregamos sem falar. Nós pregamos na nossa maneira de agir, na nossa conduta, né? A gente não pode falar, ser hipócrita, falar que não, estou falando assim, a gente pode usar umas vestes assim, mas se as minhas vestes, se o que eu faço, se o que eu falo, se eu bebo e faz a pessoa pecar, é melhor que eu não faça. Paulo vai falar isso daí, né, irmãos? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. E nós bem sabemos, e se nós estamos no Espírito, o Espírito Santo nos convence do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que não é. E se não é pecado, vou fazer meu próximo pecar? Isso vai levar ele a desistir, a parar, a não olhar mais para mim como um cristão, como uma pessoa que deve ser olhada como um discípulo de Cristo. Isso também é missão. Isso também é missão da igreja mostrar para o mundo. Por isso que eu falo para os irmãos, muitas coisas hoje que acontecem, de às vezes brincadeira, de pessoas não dar crédito. É lógico, pessoas que estão no mundo são cegas e são surdas, mas muitos olham para as pessoas que não dão um bom exemplo. Eu já falei para os irmãos de um dia que eu estava com a minha esposa jantando, né, no aniversário de casamento, e tinha um casal atrás de mim, mas uma moça começou a falar do rapaz da firma dela, tudo que estava cantando ela, e no final ela falou assim, olha a frase, e é crente, hein? Olha só, olha o bom testemunho, olha o bom testemunho como influencia para o bem, e olha o mau testemunho como influencia para o mal.
né, irmãos? E olha que interessante, né? Eu falo para os irmãos, nós temos que crescer no conhecimento e se encher do Espírito Santo, sim, né, para nos mantermos em pé contra o pecado, em conhecimento da palavra, para a grande missão, mas também para dar o bom testemunho. Porque, irmãos, a qualquer lugar, irmãos, nós estamos sendo olhados, porque você é luz, você é diferente. Por mais que você não abra sua boca, mas se você está em Jesus, o Espírito Santo está em você, você tem algo diferente. O inimigo vai se incomodar com você. Uma hora ou outra vai chegar um endemoniado, vai querer te tirar da presença, vai querer te criticar, vai querer brigar, vai querer fazer você bater, vai querer fazer você cair, vai querer fazer você pecar. Pode crer, irmão, se você está no caminho certo, se você está fazendo a vontade do Senhor, sendo correto, pode crer, irmãos, que vai vir guerra, que vai vir luta, porque você está fazendo a vontade de Deus. E o inimigo se incomoda com isso, mas, irmãos, fique firme, irmãos, porque o que te espera é a coroa da vida e a salvação. E não, eu falo para meus irmãos lá na firma também, não tem coisa melhor do que isso, irmãos. Aqui nós estamos em uma missão, sim, né? Estamos aqui vivendo e fazendo a missão, estamos nos caminhos do Senhor, mas melhor coisa, irmão, vai ser naquele grande dia. Amém? Alguém tem algo a falar, pode estar comentando. Senão, vou passar para o subtópico 2, que diz assim: uma perspectiva missionária do Novo Testamento. E diz assim: o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário, pelo fato do povo ter falhado em seu propósito missionário, o povo de Israel. Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o humano para o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus foi enviado ao mundo, fazendo assim missionário por excelência. Não por acaso, o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário, né, irmãos? Um único filho, né? Imagina, a gente pegar nosso filho, a qual amamos tanto, tá ali junto com a gente, e falar assim, vai lá. Praticamente isso. Vai lá para a Índia, lá, onde tem pessoas lá que adoram não sei quantos mil deuses. Vai lá para o Oriente Médio, onde as pessoas, quando ouvem falar do Senhor Jesus Cristo, as pessoas são entregues à morte. Foi mais ou menos isso. Então, irmãos, não é fácil. E Deus, ele teve esse propósito de dar o seu único filho. Pode pensar para mim, eu tenho um filho só, é difícil, é só de imaginar, né? Então, assim, irmão, se nós colocarmos no lugar de Deus, a qual ele nos fez isso. Hoje eu estava conversando com o meu sobrinho no carro, né? Estava escutando aquela música, aquele louvor lá, eu esqueci o nome dele. Aquele fala, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Quando ele tem o clipe daquela música, mostra um homem lá que cuida dos trilhos, e o filho dele está brincando lá debaixo da ponte, onde o trilho abre e fecha, e o filho dele está lá embaixo. E ele fica entre salvar todo mundo que estava no trem e matar o seu único filho. O que ele decidiu? Matar o seu único filho. E ele vê o seu filho morrendo. E ele fica naquele trem olhando, desesperado, chorando, chorando. E ele olha para dentro daquele trem. Tem prostitutas, tem drogados, tem pessoas que não estão nem aí com nada, tem pessoas que só pensam em dinheiro, tem pessoas que só pecam. Assim também éramos nós. Assim também foi o mundo quando Jesus veio até aqui com a sua missão, entregar a vida dele para cada uma daquelas pessoas, assim como tem naquele clipe, aconteceu também. Né? Porque a gente se emociona de ver o clipe, porque a gente imagina o nosso filho, mas e Deus? E eu fico pensando, que amor é esse que o Senhor tem para mim, para você? Né? Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, né, irmãos? Hoje não é fácil a gente se ver aqui,
pregando a palavra nos caminhos do Senhor, mas antigamente nós não éramos assim, não. Pelo menos eu não cresci no lar evangélico. Então, né, Deus sabe o que faz. Ele deu o seu único filho como missionário, né, e para nos ensinar e para dar à igreja, né, essa missão. No subtópico 3, Viu, diz Donizete? assim, pode falar, pastor. João 3,16, ele termina dizendo para que não pereça. Esse é o ponto-chave, É. porque quando nós temos Jesus aqui na Terra, nós passamos por dificuldades, mas não chegamos a perecer. Embora essa mensagem não perecer, ela se refere quase que exclusivamente à vida eterna. Então, Deus, mesmo que algum de nós viva 100 anos, Deus está olhando para nós 100 anos e se preocupando que a gente não pereça. Como você citou essas pessoas dentro aí de uma condução, e é visível que todas essas pessoas vão perecer. E o nome da música é Vai Valer a Pena, agora eu lembrei. E Leonardo vai, Carlos. Não, aquele japonesinho lá. Eu esqueci o nome do cantor, mas Vai Valer a Pena o nome da... Né? E valeu a pena, né? Com certeza valeu a pena. A gente não tem como mensurar, não há preço, né? É a graça. É a graça maravilhosa de Deus, né? Que tem por nossas vidas. E o subtópico 3 diz assim, a igreja à luz dessa revelação. A luz dessa revelação bíblica é de um Deus missionário. Nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada, anunciar o Evangelho a toda criatura, né? A missão, a grande missão. Essa tarefa começou com Deus, que enviou para a Igreja do Novo Testamento e atualmente perdura com a missão da primeira igreja na atualidade, né? Desde a primeira igreja que foi ali em Atos dos Apóstolos, né? Nós fomos incumbidos dessa missão, de trazer essa missão, né, de levar as boas novas, de falar do Senhor Jesus Cristo. E o tópico 2 diz assim, a missão nos evangelhos em Atos dos Apóstolos. De acordo com os evangelhos, Jesus é enviado a Deus para salvar, enviado de Deus para salvar o seu povo em uma agência missionária. Seus mistérios foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão quando anunciava a mensagem de salvação a todas as pessoas. E esta natureza missionária pode ser vista na formação do Evangelho, à medida que eles foram produzidos sob inspiração do Evangelho do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandado da grande comissão, né? Todos que termina os evangelhos ali, Mateus, Marcos e Lucas, né? Vai falar termina com a grande comissão, né? Isso aí é para a igreja atual. E no subtópico 2, diz assim, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Felipe e Pedro. Na igreja, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todo o povo em todo o tempo. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural. Aqui vai entrar no tema, né, transcultural, né, ou seja, ele vai falar que ele foi da igreja primitiva, que foi enviado para a estrada de Gaza, né, a antiga região dos filisteus, aonde ele pregou para, nós conhecemos a palavra que ele pregou para o eunuco, né, e ali ele falou da passagem da Bíblia e o eunuco perguntou se ele poderia ser batizado. Ele falou sim, que ele poderia ser batizado. E ali Filipe batizou e depois foi levado ao Espírito Santo para continuar, né, a missão. Né? Foi levado a um lugar diferente. Aqui vai falar que é oficial da rainha etíope, né, que foi evangelho, né, e batizou nas águas. Né? Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvo do divino amor.
deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade, né, irmãos? Foi quando ele começou a pregar a palavra, Pedro pregava somente para os judeus, né? Foi quando ali ele começou a pregar para outras pessoas, foi quando ele teve a visão, né, de ver várias carnes, animais, um descesse do céu para que ele comesse, só que eles via que aqueles alimentos eram impuros. E ali ele falou, cara, ele pensou com ele, mas aqueles alimentos são impuros, eu vou comer? Aí Deus o questiona, você é impuro o que eu mando para você? Ou seja, quando ele foi pregar a palavra, ele viu que as pessoas também poderiam, os gentios também poderiam ser batizados, né? Outras pessoas poderiam também receber a palavra do Senhor, né? Foi quando Pedro abrangeu também a pregação também para os gentios, né? E continua, e no subtópico 3 vai falar bem sobre isso, que é nos Atos dos Apóstolos, missionário Paulo e Barnabé, né? O grande missionário, né? Onde Paulo, através de Barnabé, né, foi apresentado por Barnabé, já transformado, que era Saulo, que era perseguidor da igreja, né? E ali em Atos 9, o Senhor Jesus, né, vai falar, né, que esse para mim é um vaso, e importa que eu mostre o quanto preciso sofrer pela minha palavra, pelo meu nome. E aí continue falando aqui, né, que ele é perseguidor, né, mas ele foi um apóstolo dos gentios. Ele foi um apóstolo transcultural, né, que transcendeu, que levou para outros países, para outros lugares a palavra do Senhor. Que ele foi para outros lugares, ali quando ele abriu a primeira igreja em Filipenses, quando ele foi ali em, em Roma, quando ele foi no Areópago, que ele pregou ao Deus desconhecido, a qual haviam pregando vários deuses, e ali tinha um lugar escrito ao Deus desconhecido, ao qual Paulo começou a pregar, né? Então, assim, Paulo, ele teve essa ousadia, ele foi incumbido, né, para falar, né, como ele foi, que ele cresceu aos pés de Gamaliel, que era um grande, né, sacerdote que ensinava a palavra do Senhor, ele conhecia também a palavra de Deus, mas ali ele teve uma passagem de um conhecimento onde que ele foi resgatado pelo Senhor Jesus, e a palavra vai falar que ele ficou ali, depois de ter sido abertos seus olhos, ele ficou 2 anos ali com o Senhor Jesus, aprendendo, e ali sendo preparado para uma grande missão. Ele continua falando que em Atos veremos através do ministério da primeira igreja, estendeu-se a todo o povo, culturas e nações conhecidas naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia, para pastorear, que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado pela igreja da Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo. Olha como chama a atenção. Eles foram, mas como? Pelo poder do Espírito Santo. Eles não foram de qualquer jeito. Foi imposto as mãos. Em Atos dos Apóstolos, você vai ver no começo, quando eles foram chamados, os discípulos, os apóstolos, Pedro ali, os discípulos impuseram as mãos sobre eles para que eles fossem incumbidos pelo Espírito Santo, para que eles fossem realizar essa missão, né? E eles foram cheios do Espírito Santo. Interessante, irmãos, que ele vai falar após a perseguição. Olha que interessante. Foi necessário haver uma perseguição naquele tempo na igreja, né, no início, né? Você acha que todo mundo não queria ficar ali junto com os apóstolos, né, onde eles cresciam, se ajuntavam juntos, né? E teve aquela perseguição quando começou a ser disperso, cada um foi para o seu lugar, para a sua cidade, para o seu país, né? Que eles já alguns tinham ouvido, alguns tinham visto, né, com os seus próprios olhos o dia do Pentecostes, onde viam ali os seus discípulos 120 falando em várias línguas, línguas dos seus países, né? Então eles tinham evidenciado isso, né? E essas pessoas dispersas foram para lá e depois voltaram também, e eles queriam conhecer mais.
E por isso que Paulo é enviado para esses lugares para pregar a palavra, para ensinar melhor do evangelho do Senhor Jesus. E ele continua falando aqui no subtópico 3, ainda no final. Assim podemos afirmar que Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Olha que interessante, né? Que está em Atos 13, de 1 a 4. Então, assim, irmãos, ali Paulo começa, né, a sua grande missão, né? No tópico 3, diz assim: a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário, sendo seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos. Olha que interessante. Eles iam para a igreja ensinar, né, nos assuntos da palavra e na prática da palavra. Ele não abria só a igreja e ia embora. Deixa abrir a igreja aí que ela se vira, faz o que eles quiserem. Não. Eles ensinavam a doutrina, a palavra. Olha como é importante uma igreja crescer no conhecimento da palavra e na prática. Olha que interessante, irmãos. Isso não parece que é hoje, né? Hoje nós teríamos que estar lendo, vendo isso daqui muito, né? Porque muitos não dão importância ao conhecimento da palavra. Quanto mais, mas se você não consegue nem aprender a palavra, como que você vai praticar? Então, assim, olha interessante como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, né? Como o Salmo fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Luz para os meus pés e lâmpadas para o meu caminho é a tua palavra. Né? Olha que interessante. E Paulo dava esse ensinamento base para a igreja. E as igrejas que plantava, por exemplo, a carta de Romano, é uma carta de universalidade do pecado, para Romanos, ali a carta de Romanos, né, que combate o pecado. E o processo de salvação são ensinados na carta, são ensinados. Ou seja, pecado e salvação através de olha como é Romanos, né, que muitos assim, é muito importante o livro de Romanos, né, que vai falar muito, né, de pecado, vai falar muito da nossa salvação, né, irmãos? E a carta de Efésios traz sobre a unidade da igreja a partir da queda, né? O muro da separação entre os judeus e os gentios por meio de Jesus Cristo, e que Jesus quebra essa barreira. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, quando ele falou está consumado, ali começou a tremer e deu um terremoto e se escureceu. Falou que a terra escureceu e houve um terremoto que o véu se rasgou de cima a baixo. E ali, irmãos, a partir daquele momento, não houve mais separação. Não houve mais separação entre Deus e o homem. Hoje nós temos acesso a Ele, mediante a graça pelo Senhor, pela vida do Senhor Jesus que foi entregue por mim e por você. Olha que maravilhoso isso. E Efésios vai falar muito sobre isso, sobre a unidade da igreja, vai falar sobre a unidade da família, dos filhos obedecendo aos pais, das esposas obedecendo aos maridos, do marido amar sua esposa, né, da armadura a qual nós devemos carregar, de viver uma vida em oração. Olha que rico é o ensinamento de Efésios, a carta de Efésios. Como que é bom, né, irmãos? E aqui, continuando, as cartas a Timóteo e Tito lidam especificamente com a qualificação e a vocação dos novos líderes da igreja, plantadas. Como dirigir os assuntos de uma igreja local. Olha que importante, né, irmãos? Assim, praticamente todas as igrejas têm que seguir isso daí, né? Esses ensinamentos, né, de Timóteo, de Tito, ali, né, que vai falar do obreiro, do bom obreiro, né, irmãos? Mas, assim, é uma coisa que, como nós falamos lá atrás, que Paulo ensinava da forma doutrinária, né, irmãos?
do ensinamento e da prática. Porque não adianta nada se a gente não conhecer e não praticar. E a 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito é muito importante para quem quer, para quem deseja, né, servir a obra, de fazer a obra de Deus, de estar diante do Senhor. Quem quiser ir após o Senhor Jesus e carregar a cruz, nós temos que estar com essas palavras no nosso coração. E é um grande ensinamento para cada um de nós. E eu creio que tem e age no coração de cada um de nós cumprir essa missão, né, irmãos, de ser, né, um agente, de ser um discípulo, né, de fazer a vontade do Senhor, de ser vaso nas mãos de Deus. E principalmente, ele vai falar para dirigir os assuntos da igreja, né, para ter uma igreja sadia, né? Olha como importante, né, esse livro missionário, essa missão que tinha de Paulo. E no subtópico 2, diz assim: nas cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões. Por exemplo, a carta de Hebreus demonstra a descontinuidade entre o antigo e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, porque se cumpriu no Senhor Jesus, né? E na qual, uma vez aceita, missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus. Ora, irmãos, quem não quer estar no centro da vontade de Deus? Ele continua para realizar a sua vontade como lhe agrada, né? Eu acho que é o mais importante para cada um de nós, né? Estar no centro da vontade de Deus, fazer a vontade dele. E não tem coisa melhor, irmãos, que estar no centro da vontade dele. Só que às vezes nós não entendemos, né? Eu falo para os irmãos, a gente falar assim, para quem está vivendo numa vida tranquila, não, eu sempre falo, às vezes está indo para a sua igreja, os dias normais de culto, você tem o seu trabalho, você tem a porta aberta, está tudo bem na sua casa, está todo mundo com saúde. É mais fácil de ouvir essa palavra, de falar que está no centro da vontade de Deus. Mas e quando não é desse jeito? E quando a porta está fechada? E quando há enfermidade? E quando há perseguição? E quando você não conquista aquilo que, às vezes, que Deus te prometeu e não chegou ainda nas suas mãos a bênção ou o propósito não se cumpriu na sua vida, e você fica se questionando e se perguntando, será que nós vamos conseguir se manter de pé? Olha como isso é importante. Se nós não tivermos no centro da vontade de Deus, mesmo passando por tempestade, por deserto, enfermidade, perseguição, nós não conseguiremos ficar de pé. Mas se você estiver no centro da vontade de Deus, acontecendo tudo isso na sua vida, irmãos, pode crer. Se você cair, Deus vai te levantar. E ele não vai te deixar cair nem para a direita, nem para a esquerda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à direita, mas você não será atingido, porque você está no centro da vontade de Deus. E não tem coisa melhor do que isso. Mas não importa o que você está vivendo hoje. O que importa é você estar fazendo a vontade de Deus. E isso lhe agrada. Amém, irmãos? E com certeza vai ter vitória na sua vida. Amém? Você Glória a falou Deus. a respeito do centro da vontade de Deus. Nós, e eu tenho pedido isso ao Senhor, eu quero viver no centro da vontade de Deus. Aí nós vamos ter dificuldade, afronta, tudo bem, mas às vezes as dificuldades não são externas, são internas, porque eu pedindo ao Senhor o centro da vontade de Deus, ele pode me dar alguma coisa que o homem não quer. A dificuldade vai ser grande, mas esquecemos que nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Então, para mim, pedir ao Senhor o centro da vontade de Deus e Ele me der essa direção, eu tenho que cumprir. Isso é o problema do homem natural, de não querer fazer, Senhor, me dá um carro, uma casa, tudo bem, nós podemos pedir, mas o centro da vontade de Deus pode estar aqui no evangelismo. Amém? Amém.
Glória a Deus. E, irmãos, quando eu acabei de falar para vocês vitória, não há vitória sem luta, tá? O irmão tá pregando prosperidade, é só vitória, não é isso. Porque para a gente alcançar a vitória tem que ter luta. Então, entenda a luta de cada um, entenda a sua luta, entenda o seu propósito que você está passando, porque aí sim você alcançará a vitória em nome do Senhor. Amém? Ele continua falando. E na carta de Tiago, contém a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo. E, finalmente, na carta de Pedro, asseguram a nossa posição do povo de Deus, a esperança da vinda do Senhor Jesus. Olha que interessante, onde nós falamos lá no começo da aula, né? A esperança da vinda do Senhor Jesus. Esperança, nós esperamos nisso e nós cremos e ele virá, né? E nós aguardamos com esperança a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Ele não comentou aqui sobre Tiago, né? Mas para quem nós bem sabemos e conhecemos que Tiago não é fácil não, irmãos. Tiago, leia Tiago, né? A maneira de viver, a prática, né? E olha que ele já começa falando, Tiago, servo do Senhor Jesus. Ele não fala, eu era meu irmão do Senhor Jesus. Não, servo. E ali ele começa a ensinar na perseverança, ele começa a ensinar do pecado, ele começa a ensinar da nossa língua, da nossa boca, que a nossa boca não pode sair bênção e nem maldição, não pode sair água salgada, não pode sair água doce, não sai água salgada, né? Tantas coisas, né? Ou da nossa boca provém bênçãos e maldição. É maravilhoso, Tiago, né? É um ensinamento prático, né, de um bom cristão, né, da gente viver uma vida sadia em Cristo, em comunhão com família, no seu trabalho, né? Tiago é um tapa na nossa cara, né? A gente tem que sempre estar vendo, lendo Tiago, porque ele nos exorta muito, né? E é uma exortação boa, porque a nossa carne, ela quer errar, ela quer falhar, ela quer fazer, ela quer falar coisa errada, ela quer pensar coisa errada, ela quer ver coisas erradas. A nossa carne, ela quer isso. Mas Tiago, ele nos ensina, né, a como perseverar, né, nessa... Tanto que ele fala, se você quer sabedoria, quer inteligência, peça para Deus. E não tem coisa melhor, irmãos, que inteligência e sabedoria no Espírito Santo. Eu sempre falo com a minha esposa, com o meu filho, é diferente também, só inteligência de sabedoria. E melhor ainda ter a sabedoria no Espírito. Amém? E no subtópico 3, diz assim, no Apocalipse. No Apocalipse, neste livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João revela que Deus se interessa pela salvação de todos os homens, que está em Apocalipse 5, né? 10, 7 e 11. Ou seja, irmãos, nós bem conhecemos as 7 igrejas e todas, né, o Senhor tem algo a dizer, né, das igrejas. Só que mesmo o Senhor Jesus conhecendo a igreja dele, sabendo que a igreja tem os seus defeitos ou não tem, né, os seus defeitos, que nem de Esmirna ali em Filadélfia, ele conhecer, mesmo assim, o povo o julgava como ele sendo pobre, mas o Senhor Jesus fala, mas não são, né? Eis que eu tenho a porta aberta, né? Sobre a igreja de Filadélfia, ele vai falar isso daí, porque ele é o dono da chave, é ele que fecha, é ele que abre, e ele fala, porque sofreste pelo meu nome, ou seja, ele conhece a cada igreja, a cada luta, a cada vida. Ele conhece, como ele falava para a igreja de Efésios, aqueles que acham que são e não são. Ele fala ali como as igrejas ali, irmãos,
como a igreja que acha que tem, que consegue, que é bem vestida, que é abastada, e ali vai falar para a igreja, vocês são cegos, nu, né? E então, assim, irmãos, Deus, ele conhece na nossa vida, Deus, ele conhece a igreja, apesar de saber de todos esses defeitos, ele mandou essa carta para as igrejas, e para ir mostrando e exortando para que mudem, para que melhorem, para que sejam resgatadas, né? Que Deus aqui vai falar através como as igrejas para missionária para todo mundo, porque Deus, a intenção de Deus é salvar a todos e buscar a todos, né? Ali quando ele vai falar na igreja de Laodiceia, ele vai falar: eis que estou à porta e bato. Ou seja, ele vai falar para nós, para a igreja, se nós estamos errando, se eu estou errando, o Senhor Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que deixar-me entrar, eu entrarei e cearei com ele, estarei com ele. E às vezes o Senhor Jesus, ele quer entrar dentro da nossa casa, ele quer entrar dentro do nosso coração, ele quer entrar dentro da igreja e consertar algumas coisas que estão erradas. Mas para isso, a igreja tem que deixar o Espírito Santo entrar. Para isso, a igreja tem que deixar os ensinamentos da palavra do Senhor entrar. Para isso, a igreja tem que ler a palavra do Senhor. Para isso, a igreja tem que buscar a palavra do Senhor, né? Buscar em conhecer a palavra do Senhor. O próprio Senhor Jesus fala assim: eu tenho liberdade pela palavra, a verdade é o quê? É a palavra. Não adianta querer só, louvor é bonito, é gostoso louvar. Eu sei o louvor, só eu sei cantar. Não, não é só isso, irmãos, é palavra também, é isso aqui, ó. É isso aqui que nos mantém de pé. Assim como os ensinamentos ali na carta de Paulo, em Romanos, em Efésios, em 1º e 2º Coríntios. Ele vai ensinar em 1º e 2º Timóteo, Tito. Ele vai ensinar a igreja a ter uma base firme e sólida, o que? Aonde? Na palavra. Se nós não tivermos fundamentados na palavra, nós não tivermos fundamentado na palavra, na rocha, quando vir vento, quando vir tempestade, que vem para todo mundo, que o Senhor Jesus fala em Mateus 7:3 ali, ele vai falar ali, porque a tempestade, a chuva veio para todos, aquele que estava com a casa na rocha, aquele que estava fundado com a casa na areia, ou seja, a tempestade vai vir para todos. Mas a diferença vai fazer em quê? Na sua vida, na igreja que é fundamentada na palavra, fundamentada na rocha, que é Cristo. Olha a importância do conhecimento da palavra, né, irmãos? Olha o Senhor nos ensinando, nos exortando a conhecer a palavra. E Paulo andava plantando as igrejas, ensinando essa doutrina e a prática da palavra. Porque, irmãos, agora ainda falta uns minutinhos. Eu quis terminar um pouco antes mesmo, se alguém tiver algo a falar. Mas eu quero fazer algum cumprimento. O pastor quer falar? Sim. E temos algum tempo? Tá. Tem mais tempo, tem mais 8 minutos. Eu já deixei para isso já. Eu queria ler em Atos 8, a questão de Felipe e Eunuco, a partir do verso 26. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. Então, Felipe recebeu uma mensagem do anjo do Senhor. E depois, mais à frente, ele recebeu uma mensagem do Espírito Santo, que ele se achegasse ao eunuco que estava numa carruagem. E eu estou resumindo, né, para não tomar muito tempo. E o eunuco estava lendo Isaías 53, e o eunuco perguntou a Felipe o que significava, e Felipe explicou e levou ele a aceitar, e ele recebeu Jesus, e ele foi batizado. Então, ali havia um processo que Deus usou o anjo e o Espírito Santo para usar Felipe, para o eunuco aceitar Jesus e ser batizado. Para, se você tiver depois um tempo, você leia Atos 8, de 26 a 40, e aqui você vai desfrutar
do mover de Deus, do anjo, do Espírito Santo e aprendermos muitas coisas. Estou resumindo isso para não tomar muito tempo. Depois os irmãos absorvam esse texto em nome de Jesus. Algum outro irmão quer fazer alguma colocação? Se alguém quiser, tá bom? A gente está dando esse é o momento de abertura para isso. Eu quero fazer alguma colocação agora neste momento, né, a falar a respeito da missão, né, de missão, como falar ao Senhor Jesus Cristo, de falar das boas novas. Quando nós falamos já no decorrer da aula, da preparação da palavra, da preparação da oração, da preparação até mesmo, dependendo do lugar que você for, irmãos, fazer um jejum, se consagrar, porque não é fácil. Assim, eu posso falar para os irmãos, dependendo do lugar, não é nem tão difícil. Mas hoje em dia, irmãos, com esse mundo desse jeito, para onde está se caminhando? Se você olhar nas mídias sociais, se você olhar na televisão, numa escola, por exemplo, já está ficando difícil. Na faculdade, então, irmãos, meu Deus, só a graça de Deus. Mas eu sei que Deus quiser, a palavra do Senhor é falada, né? Que nem esse tempo atrás desse, eu cheguei na faculdade e tinha um rapaz, tem um piano lá, e estavam tocando lá um louvor, e tinha umas 10 pessoas louvando lá, né? E assim, quando Deus quer fazer as coisas, Ele quer, mas se preparem para a obra, se preparem para a missão, porque não é fácil, irmãos. Assim como eu falei para os irmãos, é difícil, né? Tem gente que infelizmente está endemoniada, não está manifestando, mas está endemoniada. Né? Se você prestar atenção, às vezes nós estamos na porta da igreja, chegam pessoas lá daquele jeito na igreja, né? E missão também é com aquelas pessoas também. Não é somente com a pessoa que chega de bem vestida, bem arrumada, num carro bom e bonito. Temos que fazer missão para aquelas pessoas? Sim, temos que fazer também. Elas também são filhos de Deus, também são salvos, são restaurados, são cheias de Deus, são usadas e vão ser vasos na mão do Senhor? Sim, também. Mas também vai ter aquelas pessoas que, se você olhar aos seus olhos carnais, talvez você não queira chegar perto, talvez você não acha que aquela pessoa não tem necessidade, talvez você fala assim, essa pessoa nem merece escutar, e esquecendo de quem nós éramos antigamente. Por exemplo, eu digo de mim, talvez eu poderia estar passando bêbado hoje em dia, quando eu era jovem, na frente da igreja de onde eu sou, e as pessoas nem olhar para mim. E aí? Olha agora onde eu estou. Ou também pessoas que eram cristãs. Foi semana passada, tá subindo da igreja com a minha esposa, encontramos um rapaz que tinha bebido um pouquinho, tinha usado droga também, perdido, mas ele olhou, viu nós subindo com a Bíblia na mão. Olha que interessante, subindo com a Bíblia na mão, né? Muitas pessoas hoje em dia não querem nem levar a Bíblia na mão. E nós E tem subindo, ele vergonha, parou do outro lado da tem, rua, viu, parou do irmão? Tem outro lado. gente que tem vergonha de carregar a Bíblia. É verdade. Aí ele lá do outro lado da rua falou assim, irmãos, orem por mim, orem por mim. Aí ele fez assim, ele veio, aí nós ficamos ali quase meia hora ali conversando, e adivinha, irmãos, ele era cristão, era crente, estava na presença do Senhor, conhece um monte de gente da igreja, afastado, irmãos, afastado, sem força nenhuma para voltar para o Senhor, pedindo para orar por ele, nós oramos por ele. Olha o nome dele, Jonas. Tem alguma coisa em comum, irmãos? O nome dele era Jonas, afastado dos caminhos do Senhor. Ele mesmo falou, irmão, você conhece, né? Jonas, né? Conhece a passagem? Eu falei, conheço, você conhece também? Então, mas sem força, irmão, sem força nenhuma, nenhuma. E a gente sabe quando você se afasta do caminho do Senhor, se você deixar a casa sem nada, vazia, o inimigo vem com ele volta com 7. E é mais difícil de você voltar. O diabo, às vezes, te convence a não querer voltar mais, a pessoa fica cega, surda, e não quer mais nem saber da palavra, mas tem pessoas que ainda tentam voltar. E nós temos que orar para essas pessoas, nós temos que ajudar essas pessoas, e nem sempre vai ser fácil, nem sempre
você vai querer chegar perto. Mas Deus, ele quer usar você para falar com essas pessoas. Não somente aquelas pessoas agradáveis ao olhar, ao olfato, à visão, ao ouvido. Mas, irmãos, pessoas às vezes que você não, a sua carne não quer. Mas às vezes Deus quer, o Espírito Santo quer você fale com essa pessoa. Irmãos, então missão também é isso. Missão não é somente aquilo que nós queremos, não, é falar com qualquer um, né? Deus enviou para todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. E todo, irmãos, engloba todas as pessoas, né? Até mesmo o pecador, aquele que você julga que não merece. Assim como Jonas julgava Nínive que não merecia, né, irmãos? Mas Deus fez ele ir lá. E Deus vai fazer isso, quer fazer isso com a gente também. Que nós sejamos obedientes à palavra do Senhor, à missão, a grande missão que ele tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Alguém tem algo a falar? Não? Se não, a gente vai estar dando final aqui, vamos acabar, né? Nossa aula, que já deu 8 horas, né? Vamos finalizar. 21 horas, né? 9 horas, né? Já deu a hora já. Né? Eu agradeço aos irmãos que estavam aqui conosco, né? Os irmãos que estão assistindo, o Rodrigo também que está participando, né? Que Deus abençoe a sua vida, que a palavra tenha entrado na sua vida, que você participe mais vezes, tá bom, Rodrigo? Deus abençoe Amém. grandemente a sua Obrigado. vida. Amém a todos Amém? nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ao Natal, ao Vinícius e família também, Dona Marlene, ao Pastor Carlos, a eu, minha esposa que estamos aqui, ela está aqui assistindo comigo, né? E glória a Deus por essa palavra. Amém? Algum irmão ora aí para a gente Amém. dar o final do. Vamos. Então eu vou orar pelo final, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, glorificamos e agradecemos a Ti, Senhor, por esta graça, Senhor. Por essa oportunidade, por esse tempo, Senhor, que nós disponibilizamos, Pai. Esse pequeno tempo, Senhor, que nós dedicamos para Ti. Oh, Senhor, quantas vezes a nossa carne não quer fazer isso, Pai? Quantas vezes a nossa carne quer estar em qualquer outro lugar, mas mesmo menos na sua presença. Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, as nossas faltas. Senhor, abra, Senhor, nossos olhos, Pai, espirituais, os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração. Ah, Pai, assim que a tua palavra fala, eis que tua porta e bato. O Senhor Jesus quer entrar, Pai, no nosso coração, quer entrar nas igrejas. O Senhor Jesus quer entrar e fazer mudança. O Senhor Jesus quer entrar e fazer morada em nossas vidas. Pai, que nós possamos deixar a palavra entrar no nosso coração. Que nós possamos, Pai, exercer, Pai, a missão de levar as boas novas, de levar a salvação, de levar, Pai, a palavra do Senhor para aqueles que estão sedentos da tua palavra, que estão sedentos e carentes da salvação, aqueles que necessitam de cura, de restauração, de salvação. Usa, Senhor, a cada um que está aqui ouvindo, Pai, a tua palavra, Senhor. Nos dê entendimento, Pai, nos dê inteligência e sabedoria, Senhor, espiritual, Senhor, para cumprir a tua missão, para fazer a tua vontade, Senhor, para realizar a tua obra a qual nós somos chamados, Senhor. E eu te agradeço por essa oportunidade, por essa graça, por meus irmãos que estão aqui nesta aula, em nome do Senhor Jesus.